Esses dias eu estava revendo um filme de 2016 que me fez pensar bastante. Neste filme tem um bilionário maluco que desenvolveu um vírus altamente letal para seres humanos em laboratório e o plano dele é soltar este vírus em uma grande aglomeração humana de pessoas vindas do mundo inteiro para que elas espalhem este vírus pelo mundo e rapidamente seja solucionado o grande problema da superpopulação mundial. A cabeça do maluco. O filme é Inferno, estrelado pelo Tom Hanks, baseado num livro do Dan Brown. Ao assistir o filme, me veio uma ideia na cabeça. Olha, o vírus já foi solto, ele já está aí, esse vírus existe. Talvez você que esteja assistindo, você carrega esse vírus dentro de você, principalmente se você for mulher. Quer entender melhor meu argumento? Fique comigo, Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Este filme, Inferno, com Tom Hanks, é uma corrida contra o tempo para salvar a humanidade, para impedir que o bilionário maluco e seus seguidores soltem este vírus letal no meio ambiente aí e causem uma grande mortandade na população humana. Então, esses ambientalistas radicais ali que são retratados no filme, eles têm aquela ideia ali do pecado original humano. O mundo era um lugar perfeito, uma natureza paradisíaca, um lugar levado à perfeição, mas daí surgiu a civilização humana que está crescendo em ritmo exponencial e estragou tudo. Então, nesta visão ambientalista radical, não existe lugar para o ser humano aí na natureza perfeita. Nós somos um erro da natureza, nós estamos deslocados, nós não temos lugar neste planeta e seria melhor que a população humana realmente sumisse do mapa para que a natureza voltasse a todo o seu esplendor perdido. Bom, vamos dizer, entre os ambientalistas que circulam por aí no planeta Terra, existem muitos que compartilham essa ideia de que o ser humano é um problema no planeta. Tanto é que muitos deles adotam a perspectiva antinatalista. São pessoas que pretendem não ter filhos para reduzir a população mundial, para que no futuro a população humana vá se reduzindo gradativamente e o planeta volte a ser um paraíso como ele era no passado. Então, essa visão antinatalista nós podemos entender como o vírus pós-moderno, como se fosse um vírus que não é de laboratório, um vírus comportamental que está atingindo alguns seres humanos e que está fazendo com que eles parem de se reproduzir. Então, de certa forma, aquela ideia que está embutida no filme de reduzir a população humana por meio de um vírus, ela pode acontecer aí a partir de narrativas como essa, a narrativa ambiental antinatalista. Mas eu diria que essa narrativa aí não é a mais eficaz, não é a que está tendo melhores resultados, até porque, digamos assim, atinge um número reduzido de pessoas, não chega a ser preocupante em termos de escala mundial. Eu diria que existem outras variantes desse vírus pós-moderno comportamental, e é disso que nós vamos falar na sequência. Sim, existe um vírus pós-moderno circulando pela sociedade, não é um vírus biológico, é um vírus comportamental, e este vírus pós-moderno, ele realmente tem uma influência decisiva aí no provável colapso populacional que nós vamos enfrentar nas próximas décadas. Este vírus tem várias cepas, tem várias variantes e atinge grupos diferentes da sociedade, mas eu diria que a cepa mais grave, aquela que tem repercussão mais forte na questão demográfica, é uma cepa que atinge especificamente as mulheres. Faz algumas décadas que as mulheres estão escutando uma narrativa que se repete continuamente de que o casamento é uma prisão, o casamento é um problema, que ter filhos é uma coisa que não deve ser levada em conta pela mulher, que ela deve adotar mecanismos aí, inclusive de interrupção da gravidez, se necessário. Essas mulheres estão ouvindo continuamente que elas devem priorizar
a carreira, casamento e filhos a gente vê depois. Inclusive existe uma tendência que essas mulheres comecem a ter uma visão bastante negativa em relação aos homens, o que é bastante prejudicial para os relacionamentos. Enfim, é toda uma narrativa construída para inviabilizar família, filhos, enfim, é uma narrativa que inviabiliza a continuidade da espécie no longo prazo. Então, existe esta variante do vírus pós-moderno que atinge especificamente as mulheres, e esta sim, ela tem um impacto grande na questão populacional. Se você for ouvir aí os especialistas da grande mídia, se você for ouvir os especialistas da academia, eles vão dizer, não tem nada a ver, são outros fatores. Ou seja, os especialistas da atualidade, eles ainda não estão sintonizados com a gravidade do problema. Continuam repetindo esses mantras para as mulheres e no longo prazo isso vai ter um efeito bastante perverso que vai ser difícil de ser revertido. Então, o vírus pós-moderno, ele tem várias variantes, várias cepas. Atinge as mulheres, atinge os homens, inclusive uma das variantes deste vírus é a variante nihilista, em que as pessoas perdem o propósito da vida, não encontram mais razão de ser na existência. Então, nessas condições, para que pensar em casamento, família, criação de filhos, continuidade da espécie, manutenção do legado, continuidade das tradições? Para essas pessoas, realmente, essas coisas não fazem sentido. Então, este vírus pós-moderno e suas variantes, ele está nos conduzindo para uma espécie de utopia dos ratos. Esse experimento, a utopia dos ratos, foi realizado lá nas décadas de 70, foi criado um ambiente perfeito para criar ratos, para criar uma colônia de ratos, dadas todas as condições para os ratos se reproduzirem. Eles se reproduziam naquele ambiente favorável muito rapidamente, mas chegava uma hora em que o crescimento populacional ia reduzindo, estabilizava em um determinado momento e na sequência ele começava a declinar. E depois que iniciava o declínio, nada mais segurava aquela queda vertiginosa. Todas as vezes que a utopia dos ratos foi repetida em laboratório, inevitavelmente ela termina com a extinção da colônia de ratos. Ou seja, existem alguns riscos envolvidos na criação das chamadas sociedades perfeitas, as sociedades opulentas, as sociedades prósperas. Parece que nessas condições, neste ambiente, as pessoas vão assumindo uma postura totalmente afastada daquela natureza para a qual elas foram concebidas, de garantir a continuidade da espécie como o valor máximo a ser perseguido. Uma outra questão que nós temos que abordar aqui é a seguinte: alguns vão assistir ao vídeo e vão dizer, olha, Radamés, você é uma pessoa contraditória. Você, neste vídeo, está falando uma coisa, mas eu já vi outros vídeos que você fez e você fala aí numa tal de pílula vermelha masculina. Não seria uma contradição da sua parte? Olha, a pílula vermelha, diferente da pílula azul, que é outra coisa. A pílula vermelha é a pílula da verdade. E ela é adotada por alguns homens que começam a ter uma postura bastante crítica em relação a relacionamentos, família, reprodução, criação de filhos. Enfim, esses homens pílula vermelha, eles adotam a postura crítica em relação ao mercado de relacionamentos. E sim, essa atitude crítica deles pode ser uma atitude que vai realmente agravar a questão do colapso populacional em certa medida. Não agrava muito porque ainda é um grupo muito minoritário que não chega a fazer um barulho significativo na sociedade. Mas então, qual é o meu ponto? A abordagem pílula vermelha, a abordagem de você bater de frente com o mercado de relacionamentos do jeito que ele está hoje, no sentido de criticá-lo, de exigir mudanças, de propor um reboot do mercado de relacionamentos,
é uma iniciativa necessária se lá na frente nós quisermos ali um restabelecimento deste mercado em condições mais normalizadas. A postura pílula vermelha, ela se baseia em 2 princípios. Primeiro, você não negocia com uma faca no pescoço, como diria Churchill. Quando os homens estão acuados aí no mercado de relacionamentos que lhe é amplamente desfavoráveis, não é hora de negociar, é hora de reagir, criticar e exigir mudanças. E a questão número 2, às vezes, para melhorar é preciso piorar primeiro. Sim, esta crise de relacionamentos, ela vai piorar bastante e ela precisa piorar para que lá na frente ela possa melhorar. Então, a atitude pílula vermelha, ela não é necessariamente um fator que vai ampliar aí para deixar mais complicada a questão da crise demográfica, da crise populacional. Ela é uma condição necessária para que esta crise seja superada num futuro mais de longo prazo. E aí, o que você acha dessa ideia do vírus pós-moderno que está aí corroendo a população, pode causar um colapso populacional aí nas próximas décadas? Para mim, isto não é uma teoria da conspiração. Realmente, se algo não for feito, nós teremos um declínio populacional preocupante e nós temos que fazer alguma coisa em relação a esse vírus pós-moderno. Nós temos que trabalhar em busca de uma vacina contra esse vírus. Talvez você seja da opinião que realmente o planeta precisa de menos gente, é melhor para o meio ambiente se houver menos pessoas no mundo. Deixe sua opinião. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde.